Fala galera do Eleve, tudo bem? Quero falar com vocês aqui sobre algo muito especial que nós estamos vivendo quanto família Eleve e Juventude. Nós estamos na série de mensagens baseada nesse livro, O Deus Esquecido, de Francis Chan. E hoje nós vamos ter um bate-papo, uma conversa muito especial falando sobre algo que está no coração de Deus para entregar para nós da Eleve Juventude. E a gente trouxe aqui o nosso convidado de honra, pastor Fabiano Ribeiro, e ele vai compartilhar um pouquinho. Nós estamos nessa semana na nossa terceira mensagem e última. E aí, as outras duas mensagens você pode acessar no canal da Igreja da Cidade e também na playlist que nós temos do Eleve Experience. Então eu queria começar aqui, né? Gostaria que você se apresentasse. Muitas pessoas têm vindo de longe, assistindo a gente e tudo mais, e compartilhar um pouquinho, né? Quem é você e tudo mais que você tem feito. E você ministrou também essa mensagem, foi muito legal. Engraçado, né? Você também podia falar que é minha filha. É, no caso, meu pai. Ó, eu sou o Fabiano Ribeiro, estou aqui na Igreja da Cidade desde pequenininho. E sim, tive a minha experiência especial com o Espírito Santo aos 16 anos de idade. Hoje eu sirvo como um dos pastores líderes da igreja, ao lado dos nossos pastores, Carlita e Leila, e também lidero a rede de igrejas da cidade, que é a nossa expansão apostólica. E esse assunto é uma das minhas grandes paixões, porque desde que eu encontrei o Espírito Santo como pessoa, minha vida nunca mais foi a mesma, Raquel. Sim, muito forte, né? E para começar a definir, né? Porque a gente fala assim, o Deus esquecido. Por que o Deus esquecido? No mundo de hoje, assim, se fala muito sobre Deus e fala muito sobre Jesus. E muitas vezes as pessoas esquecem do Espírito Santo, porque como ele mexe com um lado... Às vezes as pessoas acham que mexe com um lado mais sobrenatural, assim, por ser um espírito e tudo mais. As pessoas acabam se esquecendo. Então, nesse livro fala de muitos cultos, muitas ministrações, muitas adorações, onde existe um tipo de música, um tipo de atmosfera que gera um ambiente. Tem tudo lá. As pessoas se emocionam, as pessoas sentem alguma coisa diferente, mas não é o Espírito Santo, não há transformação e ele não está ali. Então, é o Deus esquecido que a gente fala desse século. E como que a gente poderia definir o Espírito Santo? O Espírito Santo, Raquel, ele é uma pessoa e ele, o que mais me fascina, ele é a continuidade da presença de Jesus na Terra. Então Jesus estava limitado territorialmente, nas limitações físicas, geograficamente, mas ele promete para os discípulos, né? Sim. Eu não deixarei vocês órfãos. É demais. Então, o Espírito Santo, ele começa a igreja, ele inaugura a igreja. E aí não há mais essas limitações. Então ele está como um selo e ele quer se manifestar na medida que a pessoa se abra para ele. Então Paulo ensina que quando a gente se entrega a Jesus, nós somos selados com o Espírito Santo. E na nossa jornada cristã, a manifestação desta pessoa, na nossa pessoa, eu falo que é o ezão, no ezinho, né? É o E do Espírito Santo no E do nosso espírito, o ezinho. Essa fusão é aquilo que Paulo disse, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí o fruto do Espírito vai se manifestar. Eu sou fascinado por esse assunto, aprendi a me relacionar com ele como uma pessoa, mas quanto mais eu me relaciono com ele como pessoa, mais Jesus ganha forma na minha vida e pode ser a extensão dele mesmo por onde eu passar. Sim, muito forte. Inclusive, sem querer, você já deu o spoiler da mensagem dessa semana, que a gente vai falar que você é selado. Então, para finalizar, você é selado pelo Espírito Santo. Então, tem até aquela música do Alessandro Vilas Boas, né? Como selo em meu coração. Então, o selo não tem como você tirar. Ele já está fixado, é como se fosse aquele carimbo do rei. Isso. Não tem como mais. Então, é muito legal ver a partir dessa perspectiva, né? E que é uma promessa, né? A promessa viva no meio de nós. Muito legal isso. E por que muitas vezes ele é esquecido? Depende muito, Raquel, do discipulado. Né?
Então, se um novo convertido no discipulado, ele for apresentado para a Trindade, 3 pessoas que são uma ao mesmo tempo, é um mistério. Eu prefiro, ao invés de tentar responder o que é Trindade, experimentá-la. Uma outra Porque vibe. a Trindade, ela é um mistério, né? Não tem como, senão você fica travado ali, tipo, não vai Então, eu decidi experimentá-la. Então, a faceta de Deus, ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito. Então, se logo no início da nossa jornada cristã a gente for apresentado para o Espírito, agora que interessante, Raquel, quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Ele sempre está ali, né? Então, nesse momento, eu preciso entender que eu comecei a minha jornada cristã por causa da obra dele. E eu preciso continuar a vida cristã nessa relação com ele. Porque nesses estágios, salvação, santificação e no futuro a glorificação, tudo será via a ação do Pai, do Filho, logicamente, mas por meio da pessoa do Espírito Santo. Então eu acho que é falha no processo de crescimento espiritual. É como se fosse uma lacuna no discipulado. Nós temos que trazer todo o pacote. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo e estimular a nossa relação com a Trindade nessas facetas, nessas manifestações, com essas pessoas que se fundem e assim nós vamos entender que Jesus continua a obra dele através dos seus discípulos por meio do seu Santo Espírito, né? Então isso é fascinante. Então acho que é o discipulado. Você precisa ensinar e precisa estimular as pessoas a terem essa experiência para que definitivamente ele não seja o Deus esquecido. Quer ver uma coisa? Eu fiz um seminário conservador, tradicionalista. E agradeço a Deus porque eu aprendi muito, tem uma doutrina muito boa. Mas nesse seminário não era trazida a perspectiva da experiência com o Espírito Santo. Quando se falava de um avivalista ou de alguém que na história eclesiástica fez uma diferença, esqueciam de dizer que na história desta pessoa que se tornou extraordinária, teve aquilo que o Bill Johnson fala, o momento decisivo. Houve uma explosão espiritual. Então, nos ambientes conservadores, essa parte do ser queimado pelo Espírito Santo, destes homens e mulheres extraordinários, isso não é contada, mas todos eles passaram por um momento decisivo, que é o grande encontro com o Espírito Santo. Então, nós não podemos deixar de ensinar sobre ele e estimular essa vivência, que é fascinante, é uma aventura sem fim. Sim, é muito legal isso, é muito forte, porque as pessoas normalmente elas se esfriam porque elas não veem que o Espírito Santo está trabalhando ali a qualquer momento, a toda hora. E elas se esfriam porque elas não conseguem por elas mesmas. Então elas se esquecem do Espírito Santo e do poder do Espírito Santo. Daí elas falam, mas como que eu vou parar de fazer tal hábito? Acabei de aceitar Jesus, como que eu vou parar de fazer isso, aquilo? E aí... Por isso que eu gosto, Raquel, muito do X-Men, né? Eu já vejo assim, ó, o X-Men pra mim é assim, ó, o professor Xavier é um tipo do Espírito Santo e a gente todos os mutantes. Cada um tem um poder, um voa, outro joga raio. Ele é tão Espírito Santo e ele é tão Deus que ele, através da multiforme e graça de Jesus, ele é derramado na igreja, aí você tem dons, eu tenho outros dons e a gente se completa até que o reino fique cada vez mais visível. Sim, se pensar por isso também, tem muitas pessoas que não conseguem ser igreja porque elas não têm um bom relacionamento com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele tá falando a todo momento, tipo assim, você tem um dom, corpo, né? A pessoa tem outro dom, olha que legal ela se movendo e você não sente, você acha que aquilo ali tá morto em você. E é muito forte porque ele fala, o Deus esquecido e o subtítulo é
revertendo a nossa trágica negligência para com o Espírito Santo. Então eu acho que hoje muitas pessoas conhecem a Deus, muitas pessoas já visitaram uma igreja, pelo menos falando em relação ao Brasil, mas muitas não permanecem, porque elas se esquecem do Espírito Santo. Então elas olham... Ou não foram apresentadas a ele adequadamente. Né? Elas conhecem o Espírito Santo, mas às vezes é algo muito passageiro. E como a gente pode saber se é ele exatamente que está falando? Tudo começa, Raquel, na vida cristã. Vou soltar uma frase aqui que é forte, hein? Uma frase que está tomando meu coração. Deus só fala com um propósito. Tudo que Deus fala para nós, Raquel, para a nossa vida, pode ser uma coisa simples do dia a dia. Tem a ver com um propósito maior, que é se revelar para o mundo. Então, muitas pessoas ficam conflitando em relação a ouvir a voz de Deus, mas não entendem que a voz de Deus tem um propósito. Então, a aula 1, o básico é a seguinte: Deus nos fez para amar, através de um relacionamento íntimo e sem barreiras. Por isso que a obra de Jesus é perfeita e completa, para que Ele, então, seja o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida, para que a gente consiga a conexão com o Pai através do perdão dos nossos pecados. Então, na medida que eu sou aproximado e respondo com fé, acontece a salvação e eu passo a ser o hospedeiro da presença de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Então isso, o que isso faz? Faz com que os meus sentidos espirituais sejam consagrados. A minha mente passa a ser alinhada com o fluxo do céu. A minha audição passa a ser sensível a essa voz. Então, através do relacionamento com Ele, com o Pai, com Jesus, por meio do Espírito Santo, eu passo por conhecê-lo intimamente, perceber quando Ele fala. Então, basicamente, você sabe se é ele exatamente que está falando porque você conhece a voz dele. E para você conhecer a voz dele, você precisa ter intimidade com ele. Você é fera, Raquel, é isso aí. É que eu falo isso muito pros adolescentes. Ele fala, como eu sei? Então, tipo assim, quando você tem intimidade com uma amiga, tipo, você sabe que, às vezes você pode ver a voz dela lá de longe, mas você sabe que é ela. Ou se ela, ao contrário também, você viu o que a fulana falou? Ela fala, tipo, não, mas ela não falaria isso, eu conheço ela. Então, é a mesma coisa com o Espírito Santo, né? Então, eu acho que é algo muito particular. Porque não é uma voz isolada, Raquel. É um encontro com uma pessoa. Forte. Forte. Muito bom, muito bom. E por fim, assim, uma pessoa que caiu de paraquedas nesse vídeo e ela tem uma jornada cristã ainda um pouco inicial, ou ela já viveu muito, mas nunca teve um encontro com o Espírito Santo. Qual que seria o primeiro passo, assim? O primeiro passo é você acreditar que o Espírito Santo foi democratizado em Atos, Raquel. Então, o Espírito Santo desceu e batizou todos os homens que estavam naquele lugar que a gente fala andar de cima, naquela sala. Teve até uns conflitos com a questão dos gentios e tudo mais, tipo, eles não eram dignos. 120 foram cheios. Aí o Espírito Santo começa a sua trajetória até tocar nos gentios. Então, o Espírito Santo, ele inclui todos na igreja por meio da obra de Cristo e através do seu convencimento. Então, eu queria te convidar a abrir o seu coração e fazer uma oração que eu fiz com 16 anos de idade. Eu me ajoelhei e eu disse, eu não sei, Espírito Santo, Pai, Deus, se o termo certo é batismo com o Espírito Santo, enchimento, plenitude, revestimento, mas eu quero te conhecer, Espírito Santo. Toma minha vida por completo, eu quero ser radicalmente marcado por Ti. E ali eu fui batizado com o Espírito Santo, comecei a falar em línguas espirituais, fiquei numa experiência de 5 horas ali naquela madrugada, pulando do chão ao teto. E no outro dia, Raquel, quando eu abri os olhos, nunca mais eu fui o mesmo, eu nunca mais vi a vida do mesmo jeito. Eu nunca mais permitir, e isso foi obra de Deus também numa parceria, que o fogo diminuísse. Então o Espírito Santo é tão extraordinário que a Bíblia trata ele com alguns simbolismos. Ele é água, ele é vento,
ele é selo, ele é fogo, óleo, pomba. óleo. Uau! É quanto simbolismo para mostrar para nós que é uma experiência, uma jornada, uma aventura. Olha, a vida cristã é uma aventura. Abra o seu coração para o Espírito Santo, receba em nome de Jesus mais dele. Eu tenho certeza que nunca mais você será o mesmo e nunca mais você desistirá dessa jornada de conhecer aquilo que talvez para você um dia foi um Deus desconhecido. Agora será um Deus conhecido. Amém. É isso, e a palavra final você já englobou aí, né, e tudo mais. E eu queria trazer para você que talvez existem dois tipos de pessoa, aquelas pessoas que acham que são merecedoras do Espírito Santo e que, como ele acabou de falar, é para todos. Então, não olhe ou julgue a pessoa que está recebendo o Espírito Santo por aquilo que ela fez ou aquilo que ela deixou de fazer. E você mesmo comece a se autoavaliar se realmente não são anos de igreja, não são várias liturgias que você faz, mas o dia a dia, se realmente você está se conectando com o Espírito Santo. Então é isso, que o Espírito Santo não seja esquecido na sua vida, na vida da sua igreja, da comunidade que você está. Então esse foi mais um vídeo da Eleve Juventude, espero que tenha tocado no seu coração e ajudado na sua jornada cristã. Não esqueça de comentar aquilo que tocou no seu coração, ativar o sininho de notificações e dar ali o like para que mais e mais pessoas realmente recebam essa mensagem. E também, se você quiser se conectar com a gente nesse fim de semana ou no próximo, você sempre estará muito bem-vindo ao vivo mesmo, a gente está transmitindo as mensagens. É isso, até mais. Até mais, vamos queimar.